Bom dia, 8h30 da manhã pontualmente do dia 3/3 de 2022, sejam bem-vindos, bem-vindas todas vocês que estão entrando aqui comigo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo gravado, pessoal chegando. E hoje o assunto promete, né? Quem aí nunca procrastinou nada? De acordo com algumas pesquisas, 75%, olha esse número, 75% das pessoas procrastinam pelo menos uma atividade durante o dia. E você, como é que é? Conta pra mim, o que você procrastina? Eu fiz bastante enquete essa semana, procurando entender aí a dificuldade maior de cada uma. Bom dia, Noêmia, seja bem-vinda. Quem está entrando aí vai contando para mim se você procrastina, se você faz parte desses 75% de pessoas que procrastina alguma coisa durante, pelo menos uma atividade durante o dia. E se você já identificou qual é o tipo de coisa que você procrastina, sabe? Nas enquetes eu coloquei lá, perguntei, né, o que você procrastina, e algumas pessoas me disseram tudo. Mas olha, eu vou dizer para vocês, ninguém procrastina tudo. Aliás, bom dia, Cris, bom dia, Tati, bem-vindas, pessoal que tá chegando, Paula, amiga e colega de MPC, muito bem-vinda a vocês. E vamos lá. Então, quem é que procrastina, né? Então, procrastinar tudo? Não, a gente não procrastina, porque se a gente procrastinasse tudo, a gente não faria absolutamente nada durante o dia. E eu sei que muitas vezes é essa a impressão que nos dá, não é verdade? Sabe, aqueles dias que a gente tem, e às vezes não é um dia só, né? Porque um dia ou outro, às vezes acontece algum imprevisto, é normal. Mas sabe aquela impressão de que todos os dias, ou pelo menos a maioria deles, você chega no final da tarde e rodou o dia todo, correu, tá cansada, tá exausta, mas você tem a impressão que, poxa, eu não fiz nada hoje. A Noêmia tá dizendo aqui, eu acho que procrastino muitas atividades alguns dias. Ontem fiquei me questionando sobre isso. Não consigo, às vezes, dar a volta. Tá. Fica aí que a gente vai conversar bastante sobre isso. E é bem isso, né? Às vezes a gente tem essa sensação de que a gente chega no final do dia assim, cansada, exausta, e que a gente não fez nada. Você para e pensa, meu Deus, eu não fiz nada. E quando a gente tem esse tipo de pensamento, eu não fiz nada, o que a gente está fazendo? A gente está se depreciando, né? A gente começa, quem esteve aqui na live, né, da semana passada sobre autossabotagem, a gente falou um pouco disso, né, da gente começar a sentir raiva da gente mesma, né, e aí como é que eu vou me amar, né, como é que eu vou ter uma autoestima? Então isso vai afetar inclusive a sua autoestima, né, porque você vai começar a achar que você realmente não faz nada, né, e não é assim. Eu li um livro muito interessante. Ele não é um livro assim que te dá dicas, que te dá técnicas, mas eu adorei a abordagem, é muito divertido, e a abordagem dele foi algo que eu nunca tinha pensado. Ele se chama A Arte da Procrastinação, como realizar tarefas deixando-as para depois. É do John Perry, um filósofo. E ele é filósofo, trabalha na Universidade de Stanford. E eu achei muito interessante a tese dele, a teoria dele, e ele chama os procrastinadores de procrastinadores estruturados. E o que é isso, né? É aquela pessoa que assim, que por conta, que às vezes a gente não se dá conta, mas que quando você para pensar, por conta da procrastinação, você é super produtiva. Como assim?
essa sensação, né, de que a gente não faz nada, de que a gente chegou no final do dia e não fez nada, né? Então, se você parar e olhar e observar, muitas vezes você coloca lá, às vezes você faz até a lista, né? E ali os procrastinadores estruturados, ele dá algumas características, e uma das características é que muitas vezes, a maioria deles, tem até uma listinha de tarefas ali, do que quer fazer para tentar se organizar, às vezes uma agenda e tal, mas não consegue cumprir. E aquela coisa, principalmente aquela que está lá no topo, né, da lista, como a mais importante, aquela geralmente é a que você mais procrastina. E aí, para procrastinar ou para adiar aquela tarefa em específico, você começa a fazer muitas outras. Então, você faz um monte de outras coisas que talvez nem fossem a prioridade naquele momento, ou talvez nem fosse tão importante quanto aquela, mas você vai fazendo 1001 outras coisas para ter uma desculpa para não fazer aquela, para dizer que não, olha, eu não consegui fazer, mas é porque eu estava fazendo isso, entende? Então você se torna produtiva por procrastinar algo. E aí ele brinca, né, que ele fala que o segredo da coisa tá em você precisa fazer meio que um auto-engano ali, sabe? Colocar nesse primeiro lugar ali da sua lista algo que não seja de verdade tão importante e que nem seja também tão urgente, sabe? Porque daí você tá com aquilo ali, para fugir daquilo ali, você vai começar a fazer as outras coisas da lista para não fazer aquilo, né? Então eu achei muito engraçado e até assim, de alguma forma faz sentido, porque quando eu comecei a pensar na minha rotina, faz total sentido na minha vida, né? Porque eu sou do tipo que eu tenho agenda, eu tenho organização, eu tenho lista de tarefas, né? E eu gosto, né? Eu gosto dessa organização, eu me sinto totalmente perdida se eu não tiver essa organização. Eu já fui assim, de não ter lista, de não ter, né, ali uma sequência, mas isso me deixa muito mais perdida. Então eu gosto, tem gente que fala assim, eu não gosto desse negócio de planejar rotina, porque isso é muito chato. E gente, rotina não quer dizer você fazer todo dia as mesmas coisas do mesmo jeito sem poder mudar nada, não é isso. A rotina não é para te escravizar, é para te ajudar, é simplesmente você planejar o que você vai fazer primeiro, quais as principais coisas. Inclusive, a ideia da rotina não é você encher a sua agenda, mas é você colocar ali quais são as principais coisas, aquelas coisas que você não pode deixar de fazer durante o dia. E aí sim, se possível, você planeja mais ou menos o horário. Isso aqui eu vou fazer de manhã, isso aqui eu vou fazer à tarde. A Tati tá dizendo, eu não consigo ficar sem as minhas listinhas. E para isso, olha aqui, ó, Tati, ó. A Tati aí do Meu Amor em Papel foi quem fez esse planner pra mim aqui, ó. Aqui é o meu guia, que eu não sobrevivo sem ele, né? Então eu faço aqui, eu anoto por semana tudo o que eu vou fazer e vou distribuindo ali, né? O que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer à tarde. Então eu já tenho os dias, por exemplo, que são dias de atendimento. O dia de atendimento, eu sei que é atendimento, não adianta eu marcar outra coisa ali, né? E isso, olha lá, a Tati tá falando, quando eu coloco no papel, eu consigo até me sentir mais produtiva. Só o fato de você se organizar, de você colocar ali, né, de ter um roteiro, já te dá essa sensação mesmo, né, de, poxa, eu sou mais produtiva. E aí, nesse livro, né, então ele brinca isso, que o segredo é você colocar ali no topo da lista aquela coisa... Aí, ó, ela tá... O planner foi um divisor de águas, né, ele é maravilhoso. Letícia, bom dia, querida, seja bem-vinda. Então, isso me ajuda muito, mas isso não, só isso por si só não evita a procrastinação, longe disso. E apesar de muito bem-humorado e fazer muito sentido, né, essa questão de você se auto-enganar e colocar lá no topo da sua lista de afazeres uma coisa que não seja tão importante assim, para você poder, para isso te motivar a fazer as outras coisas da lista, pode até funcionar, mas não é, né? Não é, até porque você vai ter que né, em algum momento isso não vai funcionar mais, e enfim. Mas então, e aí uma coisa... a Cris está falando, acho que está me faltando isso. Inclusive, eu tenho muita coisa para falar sobre procrastinação e eu já sei que hoje eu não vou conseguir falar tudo,
tá? Então hoje eu vou falar o início, alguns pontos, e a semana que vem eu vou dar continuidade nessa live, e dependendo aí da necessidade de vocês, do que vocês acharem, até depois da live eu vou colocar lá no Stories uma enquete, tá? Se vocês quiserem, depois eu vou dar algumas dicas, posso fazer uma terceira live aí falando de algumas dicas de planejamento de tempo, né? Gestão do tempo. Eu tenho até um curso sobre isso, mas eu posso fazer um resuminho ali, dar umas dicas bem práticas para vocês de como fazer a gestão do tempo sem ser aquela coisa maçante, sem ser aquela coisa que você fica ali horas fazendo planejamento, porque essa não é a ideia, né? Se a gente tiver que fazer isso, eu já vou procrastinar o planejamento, né? Então não adianta. Então vamos lá. O tema da live era procrastinação, preguiça, programa de sobrevivência ou conveniência. Bom dia, Aline, bem-vinda. E aí eu coloquei, né, lá também uma enquete, e aí foi interessante, que foi assim, acho que 10% colocou conveniência, uns 30% colocou, acho que 40% preguiça, 30%, 30 ou 40 também colocou conveniência, e acho que só 10 ou 20% que colocaram sobrevivência. E detalhe, a Letícia está falando que precisa aprender a ter uma melhor gestão do tempo. Ok. E detalhe que assim, as pessoas que colocaram, que responderam lá que a procrastinação é uma questão, tá travando? Será que tá travando para todo mundo? Digam aí para mim, dá um joinha se tá ok, ou coloca aí um dedinho para baixo se tiver travando aí, para eu saber se é para todo mundo ou se é só ali que tá com problema. Vão me avisando aí, vão apertando o coraçãozinho, dão algum sinal aí para eu saber se tá funcionando. Então tá bom. Então vamos continuando e vocês vão me dando aí um ok. Lê, talvez se estiver travando para você, sai e entra de novo, né? Pode ser que ajude. Às vezes eu faço isso quando... então tá, ó, o pessoal tá dizendo que tá ok. Então, se alguém estiver travando, sai e entra de novo, que geralmente funciona. Então vamos lá. Eu tava falando que o tema, né? Bom dia, Edileuza, bem-vinda. Bom dia, Lorenza. Então, o tema: procrastinação, preguiça, conveniência ou sobrevivência. Então, que as pessoas, né, na enquete que responderam sobrevivência são pessoas que já me conhecem, que já me seguem, que já me ouviram falar sobre esse tema. Então, já estão espertinhas, né? Então, já dei aqui também a dica de vocês de qual é a resposta, né? Eu sei que muitas de vocês estavam aqui a semana passada quando a gente falou de autossabotagem. Quem não estava, tá salvo ali, depois vocês podem ouvir. Mas quem já estava aqui, assim vai entender já assim melhor isso, porque assim como a autossabotagem, eu disse que ela não existe, né? Porque eu não fico procurando algo para me ferrar, né? Planejando, fazendo as coisas para me ferrar. O que eu faço, na verdade, o que o meu inconsciente me leva a fazer são ações de autoproteção, né? Tentando evitar que eu sofra algo que eu já sofri de alguma forma. Então, por isso eu me autossaboto, mas na verdade não é um autossabotagem, sim, é um autoamor mal direcionado ou uma autoproteção irracional aí do nosso inconsciente. E vocês já sabem, quem já tá aqui, né, comigo, mas eu vou sempre repetir, porque essa é a base de tudo pra gente se auto-entender, se autoconhecer, é que 95% de tudo que a gente faz, de tudo que a gente age e reage, é controlado pelo nosso inconsciente e só 5% pelo nosso consciente.
E isso é feito para que a gente possa poupar energia do nosso consciente para se concentrar nas coisas que precisam, né? Naquilo que ainda não é automático, né? Porque qual é a função do nosso inconsciente? É tudo aquilo que a gente faz de forma repetida, tudo aquilo que é rotineiro já, ele vai criando um padrão, ele vai colocando lá no piloto automático, para que isso a gente não precise ficar pensando, né? Então ele já é como se tivesse vários arquivos, né? De cada um de determinado tema, e aí quando o assunto é esse, então eu vou ali, já busco aquela informação e sei como reagir nesse momento, eu não preciso ficar pensando, entenderam? Então essa é uma das funções. É por isso que nós, né, somos aí 95% do tempo controlados pelo nosso inconsciente. Pensando nisso, a procrastinação, ela segue a mesma linha de raciocínio da autossabotagem. Quando eu falei, né, que a gente não procrastina tudo, e por mais que você pense que procrastina tudo, não é a verdade. Porque senão você ficaria o dia inteiro sentada sem fazer absolutamente nada. E fazer nada já é fazer alguma coisa, né? Porque você vai pelo menos comer, você vai assistir televisão, você vai, sei lá o que você vai fazer, mas alguma coisa você vai fazer, né? Então, assim, a gente não procrastina tudo. A gente pode procrastinar muitas coisas que a gente considera importante e que a gente queria fazer, mas tudo a gente não procrastina. Então, a primeira dica para vocês é comecem a observar o que é que você procrastina com mais frequência. Porque às vezes a gente não faz isso, a gente só tem essa sensação no final do dia de que não fez nada, mas você não para analisar o que é que você fez e o que é que você não fez. E aí, nesse sentido, o planner, a sua listinha de tarefas, te dá ali uma direção muito clara para isso. Porque se você tem uma listinha de tarefas, você vai chegar no final do dia, você vai conseguir perceber o que é que você fez e o que é que você não fez. E aí, com o passar anotando isso de forma sistemática, você vai começar a perceber que existe um padrão, que existem algumas coisas que você procrastina mais do que outras, né? E aí, isso pode te dar uma dica importante do que é que isso está querendo te proteger. Sim, a procrastinação, ela não é preguiça, como muitas vezes a gente fala, não é uma questão de conveniência. É conveniente eu dizer, né? Eu falo que eu sou procrastinadora e aí é conveniente eu me livro de fazer as coisas, né? E não é então ela é uma questão de sobrevivência. Por que uma questão de sobrevivência? Porque aquilo que a gente procrastina, em algum momento, algo na mesma sensação ali, com a mesma pegada ali, tá lá na mesma pastinha, né? Algo daquilo foi perigoso. Você fez e não foi legal, né? E então a gente evita, né? O nosso inconsciente vai criando ali artifícios, artimanhas para procrastinar, para evitar que você faça aquilo, para poder te proteger de fazer novamente algo que em algum momento te fez sofrer. Certo? Então, assim como a sobrevivência, aliás, assim como a autossabotagem, a procrastinação é uma questão de autoproteção. Também é o nosso inconsciente querendo nos proteger de reviver uma dor, entendem? E essa dor, gente, não se engane, a gente não tem medo daquilo que a gente ainda não viu. Lógico que às vezes assim, você fica um pouco assustado, isso é uma coisa que eu não conheço, o novo assusta, o novo dá medo, o novo dá uma certa ansiedade. Só que esse medo, ele é mais fácil de lidar do que o medo de algo que você já viveu. Porque se você ainda não sabe, inconscientemente ou conscientemente, você sabe que aquilo pode ser ruim, mas pode ser bom. Você ainda não tem certeza. Agora, aquilo que você já viveu e foi ruim, você não tem dúvida. Você não pensa que dessa vez pode ser diferente. Conscientemente você pode até pensar, mas o seu inconsciente não. Se você viveu e não foi bom, não, então eu já sei que não é bom, então eu vou evitar. Entendem? Então, assim, o desconhecido, apesar dele causar sim um medo, mas é um medo muito mais fácil da gente enfrentar do que o medo de algo conhecido. A menos que
Em algum momento você se jogou em algo desconhecido, né? Com essa, não, eu não sei, mas eu vou tentar, porque pode ser que, né, que seja legal. E aí nesse eu me jogar no desconhecido, eu quebrei a cara, né? Aconteceu alguma coisa ruim, eu me machuquei, né? E quando eu falo me machuquei, isso não quer dizer fisicamente, né? Mas emocionalmente. E então, aí sim, aí eu já vivi esse evento de coisa nova me assusta. Tudo que é novo, mais do que o normal, né? Porque é como eu disse, é normal a gente ter medo diante daquilo que a gente não conhece, diante do novo. Mas não é um medo que necessariamente vai te paralisar, ele só vai te deixar mais prudente. Você não vai se jogar de cabeça, você vai com cuidado, você vai sondar, você vai procurar olhar todas as possibilidades, as possíveis consequências, você vai analisar tudo isso. Ele vai é um medo que te faz ser prudente. Agora, o medo que paralisa é se em algum momento você se jogou, você foi em algo novo e esse algo novo te machucou. Então, aí você já cria um registro, lembra das pastinhas, dos arquivos? Vai lá pro arquivo de coisas novas. Coisa nova é perigoso, porque olha, eu fiz e não foi legal. E aí, cada vez que você tenta uma coisa nova e não é legal, ele vai armazenando ali, vai confirmando isso. E de certa forma, a gente tem a necessidade de confirmar aquilo que a gente acredita, né? De confirmar aquilo que a gente já crê. E aí entram as crenças limitantes, entram a forma como a gente foi criado, os princípios e valores da nossa família, do ambiente onde eu fui criado, né? Entra tudo isso. E aí, então eu preciso confirmar isso. E para confirmar isso, de certa forma, eu atraio para mim situações em que aquilo vai acontecer, ou eu já vou com o pé atrás. Então isso atrai novamente aquela consequência negativa para eu poder confirmar aquilo que eu já acreditava. Tá vendo? Não disse? Tá vendo? Eu sabia. Então aí é como se você buscasse motivos para dizer, não, eu estava certa. E agora sim, então, olha, eu já tenho vários motivos para isso, então agora eu não vou procrastinar mais. Entendido, gente? Ficou claro? Fala pra mim aí se faz sentido pra você, ou se você continua achando que procrastinação é preguiça. Fala aí pra mim. Até porque, se a gente for pensar, né, nessa teoria do John Perry, dos procrastinadores estruturados, que diz que a gente se torna muito mais produtivo, é muito verdade isso, gente. Se a gente tivesse preguiça, a gente não faria nada, mas não é esse o caso. Mesmo que você nunca tenha parado para pensar no que você faz, mas se você chega ao final do dia cansada, é porque você fez muita coisa, né? Você fez almoço, correu atrás de criança, foi trabalhar, foi postar no Instagram, enfim, né? Você fez 1001 coisa. Talvez você não tenha feito nada daquilo que você queria de importante, mas você fez 1001 coisas, senão você não estaria cansado, né? A Tati tá dizendo que é verdade, que bom, então, né, diz aí pra mim se faz sentido. E aí, então assim, entender isso, por que é muito importante a gente entender isso, gente? Para a gente ser gentil com a gente mesmo, para a gente eliminar aquela culpa, porque senão eu vou gerando um rótulo, e às vezes esse rótulo começou justamente quando eu era criança. Às vezes quando você era criança, você queria brincar, é isso que a criança quer fazer. E aí, você não podia brincar toda hora que você queria, né? Ninguém pode. Então, agora é hora de comer, então você não pode brincar. Ou então, você foi crescendo e aí você já tinha algumas tarefas. Então, eu tenho que organizar os meus brinquedos depois que eu brinquei. Mas, a Loreza tá dizendo, eu ia falar isso, Sônia, às vezes faço tanta coisa no dia, mas no final do dia tenho a sensação que não fiz nada. Exato, né? Porque a gente tem a sensação que a gente não fez nada porque a gente não fez nada daquilo que a gente queria. Mas a gente fez muita coisa e é importante a gente começar a observar isso para eliminar esse sentimento de culpa que a gente fica, né? Porque a gente, e muitas vezes, detalhe, além de não fazer o que a gente queria, a gente não fez mais porque tudo aquilo que a gente pôs na nossa listinha era impossível de se fazer no dia, entende? Então a gente precisa ser mais realista. Dos grandes problemas com a gestão do tempo é que a gente não é realista com o nosso tempo. A gente coloca lá uma lista de coisas para fazer, mas que
precisaria de uma semana e a gente quer fazer em 24 horas. Então aí, impossível mesmo, né? Então a gente precisa ser mais gentil com a gente precisa entender isso para eliminar esse sentimento de culpa e aí sim, então olhar para o problema. Pera lá, eu não sou preguiçosa quando minha mãe dizia, porque aí voltando ao exemplo da criança que tem que organizar os brinquedos depois que terminou de brincar. Geralmente, você termina de brincar, você fica ali até o último minuto, né? Brincando, se mais um pouquinho. Enquanto a mãe não dá o berro, a gente não para, né? E aí você já tá cansada, aí você não quer... Não é legal, né? Fala a verdade, legal... Principalmente se você tivesse que fazer isso sozinho, sabe? E aí, assim, hoje a gente tem a educação positiva que traz tanta coisa diferente, tão mais útil pra gente, né? Eu queria tanto ter aprendido tudo isso né, há 14 anos atrás, quando minha filha era bebê, eu teria evitado muitos erros que eu cometi na educação dela. E aí imagine nos nossos pais, né? Então, assim, uma coisa, por exemplo, é hora de organizar, então eu já vou avisando antes, filhinho, ó, tá na hora da gente daqui, você pode brincar mais 10 minutos, daqui 10 minutos eu vou vir te ajudar a gente organizar os brinquedos, que já deu o tempo, tá? Então, assim, você vai avisando, você vai dando mais um tempo, sabe aquela coisa de... Porque sempre a hora que você quiser, que você for avisar, a criança vai querer um pouquinho mais. Então, você já avisa antes, você já dá esse tempinho a mais, né? E aí a gente vai ali avisando, ela já vai se preparando para aquilo. Aí deu o horário, então agora vamos organizar? Eu vou organizar isso aqui. O que você acha de organizar aquilo ali? Entende? Então aí a gente vai já dando uma opção diferente, já preparando a criança. A Tati está dizendo, estava pensando nisso, como eu errei, né? A Edileuza disse que eu também. Aí a Tati perguntou, Sônia, como podemos arrumar as cacas que fizemos com os nossos filhos? Primeiro, a gente tem que entender que a gente fez o melhor que a gente pôde com aquilo que a gente sabia. Se a gente soubesse o que a gente sabe hoje, a gente não teria feito lá atrás. Então, a gente só fez aquilo que a gente achava que era o melhor, né? Então, dentro daquilo que a gente conhecia, nós fizemos o melhor. Nós fomos a melhor mãe que a gente podia ter sido, né? Então, o primeiro passo é esse. É isso, né? Não ficar se punindo porque a gente não sabia, assim como a gente também não tem que ficar punindo os nossos pais pela educação que eles nos deram, porque eles fizeram o que eles sabiam, né? O melhor que eles sabiam do jeito que eles faziam, né? Do jeito que eles sabiam. Então, esse é o primeiro passo. E depois, hoje, tendo consciência, você pode conversar. Se é uma criança maior que já entende, como a minha, por exemplo, já é, né, adolescente, já tem 14 anos, eu converso muito com ela, né? Eu falo, filha, olha, eu fazia isso com você, mas assim, hoje eu entendo que era errado, né? Me perdoa, né? Era o que eu sabia fazer, mas hoje eu entendo que é errado. Então, assim, e isso vai gerando para ela, vai gerando conexão com ela, vai ensinando ela que ela pode errar, que ela não tem que ser perfeita, né? E quando a gente erra, tá tudo bem a gente voltar atrás, a gente pedir desculpas, a gente reparar os nossos erros, né? Então, assim, a gente pode usar isso, inclusive, para ensinar outras coisas, né? Então, nem tudo tá perdido. E se for um caso muito extremo, que gerou um trauma muito grande, aí é terapia, mas ainda assim tem jeito, tá? Aí, ó, a Edileuza tá falando, eu fiz o que eu achava que é certo, porque eu fui criada assim. Sim, é isso que a gente faz. E muitas vezes, até, Edileuza, a gente sabendo, hoje a gente já aprendendo outras coisas, mas se a gente não olhar lá para dentro de nós, como aquilo que a gente aprendeu está lá nos nossos 95% do inconsciente, mesmo a gente querendo fazer diferente, às vezes a gente ainda não consegue. Então a gente precisa de muito autoconhecimento para poder fazer diferente, senão a gente, mesmo tendo consciência, a gente continua repetindo as mesmas coisas. A Aline está falando que minha filha tem 21 anos e ouvindo essa live vejo que falei muito nisso, as cobranças, né? A Edileuza diz, eu fiz isso com minha filha, pedi desculpa. Então, isso, né, podia ter sido mais maleável, pois ela sempre foi muito tranquila. Pois a minha também, sempre foi assim. Eu falo, gente, eu não precisava daquilo, né? Mas era o que eu sabia naquele momento e tá tudo bem, né? Eu fiz o melhor que eu pude, então não adianta eu ficar olhando pro passado, então vamos ser diferentes daqui pra frente,
né? Vamos conversar, vamos pedir desculpas e vamos, né, daqui pra frente. E sempre dizendo isso, olha, eu não fiz por maldade, não por achar que você era ruim. Então, assim, inclusive liberando, né? Porque aí a gente vai criando rótulos. Então, voltando à história do brinquedo, se eu mando a criança sozinha ir lá e arrumar, né, os brinquedos e tal, aí o que acontece? Ela não vai querer, é chato, né, é cansativo. Aí ela começa a falar que, eu não quero. Aí o que você faz? Você é uma preguiçosa mesmo, você não faz nada, você não me ajuda. Olha aqui quanta coisa eu tenho para fazer, ainda tenho que vir aqui te ajudar. Aí a gente vai criando rótulo na criança, né? A gente foi criado muitas vezes com rótulo, e aí assim, se você ouvia muito, você é preguiçosa, você não me ajuda, você não faz nada direito. Então isso vai entrando, isso vai ficando, e mesmo que às vezes eu falo para as pessoas, né, são traumas de infância, e a pessoa fala, não, mas a minha educação foi super tranquila, eu nunca tive nenhum trauma. Tem sim, todos nós temos. E não se enganem que mesmo assim, quem é mãe hoje que está tendo a oportunidade de, né, banho de bebê, eu digo, que está tendo a oportunidade de aprender aí uma educação positiva, muito mais adequada, ainda assim vai causar trauma nos filhos. Isso porque muitas coisas, é lógico que quanto mais amoroso, quanto mais respeitosa for a educação, menos traumas vão ter, mas ainda vão ter, porque não tem a ver, o trauma não tem a ver com o que foi feito, mas tem a ver com o que foi percebido. Porque o que a gente faz não é com a intenção de machucar, não é quando uma mãe fala pro seu filho, você é uma preguiçosa, a intenção dela não é jogar aquela criança no lixo, não é dizer que ela não presta para nada, não é tentar dar um chacoalhão para ver se a criança muda, para ver se ela não seja assim, né? Mas não é assim que a criança vai entender. A criança não vai entender, nossa, minha mãe quer que eu seja uma criança, uma pessoa melhor, que eu seja proativa, que eu seja mais organizada, né? Então é por isso que ela está dizendo isso para mim. A criança não tem nem condições cerebrais, o córtex pré-frontal, eu sempre digo também, ele só está maduro entre 20 e 25 anos. Antes disso, a gente não tem condições cognitivas, não tem maturidade fisiológica para entender muita coisa, entende? Tá? A Tati está dizendo, eu sempre fui criada ouvindo isso, minha mãe sempre falou que eu seria uma filha perfeita se não fosse tão preguiçosa, mas na verdade era só o meu ritmo mais tranquilo para fazer as coisas, exatamente, né? E aí assim, se ela tivesse feito como eu tô falando, né? Vai avisando, vai ajudando, vai fazendo junto. Aí isso pode ser divertido. Guardar os brinquedos pode ser uma brincadeira se eu faço junto, né? Pode ser um tempo junto. A gente fala que a gente não tem tempo para os filhos, mas pode ser um tempo junto, guardar os brinquedos, entende? Né? E aí, quando a mãe fala isso, não é porque ela quer acabar com a autoestima da gente, é porque ela quer realmente, ela acha que é assim que vai ajudar. E a gente fez isso achando que era assim que a gente ia ajudar os nossos filhos, né? Mas infelizmente não é. E aí vem os traumas e dependendo da interpretação, esses traumas podem ser maiores ou menores. E aí isso ficou, então olha só, se toda vez que eu tinha que organizar os meus brinquedos, a minha mãe era chato e a minha mãe ainda me dava bronca depois porque dizia que eu era preguiçosa, então o que eu fui registrando? Organizar as coisas é ruim. Organizar as coisas é chato, eu não sei, eu não consigo, eu sou preguiçosa. Então, para evitar aquela dor, para evitar que alguém venha me dizer que eu sou preguiçosa, eu mesma acredito nesse rótulo e aí eu nem tento mudar, porque ou mesmo que eu tente, eu posso tentar racionalmente, mas o meu inconsciente me segura. Por quê? É perigoso. Se eu for organizar, porque a criança tentava organizar, aí é que tá a coisa, né? Do jeito dela, muitas vezes ela tentou organizar, ela tentou guardar, ou ela não tinha feito ainda porque estava, né, ali no tempo dela, e aí, então assim, toda vez que ela tentava fazer, ela era rotulada. Então a gente, o nosso inconsciente aprende que eu não vou tentar organizar não, porque não vai adiantar, eu vou levar bronca de qualquer forma, né, de qualquer jeito. Então para que eu vou gastar energia com isso? Ou eu, né? Então
Entendem como o nosso inconsciente vai criando essas estratégias de proteção para evitar que a gente sofra novamente? Né? A Lorenza está dizendo, Tati, eu sempre ouvi da minha mãe que eu era uma porca porque eu não limpava as coisas como ela. Pois é, gente, eu também ouvia tudo isso, né? Também ouvia tudo isso. Minha mãe dizia que quando eu casasse minha casa ia ser um nojo. E isso me causou assim, uma trava que até muito pouco tempo atrás eu odiava limpar a casa, né? Eu odiava organizar a minha casa, né? Porque era algo que me lembrava, que me conectava, mesmo que conscientemente eu não estivesse lembrando disso, mas no meu inconsciente, toda vez que eu ia limpar a casa, eu estava me conectando com aquela dor que eu sentia de limpar, e depois minha mãe dizer que não estava bom, que eu ia ser porca. E de certa forma a psicanálise diz que a gente tem a necessidade de provar o discurso materno, de confirmar o discurso materno. Paterno também, tá? Eu tô falando materno porque aqui a maioria é mãe, mas materno e paterno, os dois têm o mesmo peso, embora a mãe tenha um peso muito maior do que o pai. Uma que a gente fica mais tempo junto com os filhos, mas a conexão, né, ali desde a gestação, aqueles 9 meses ali dentro, a amamentação, então o vínculo da mãe é muito mais forte, e a palavra da mãe tem um poder muito maior sobre a vida do filho, e tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí, então assim, toda vez que eu ia limpar a casa, isso me conectava com aquela dor, então eu ficava fazendo o quê? Procrastinando. Então toda semana eu arrumava 1001 coisas para fazer, e mesmo que conscientemente eu não encontrasse, né, mas eu atraía 1001 coisas, iam acontecendo imprevistos, e aí você vai fazendo outras coisas e deixa assim só para a última hora, aquela hora que não tem mais como mesmo, aí você faz correndo, e aí como você faz correndo, não fica bem feito, e aí você confirma aquele discurso materno, de que aí, tá vendo, minha mãe tinha razão, eu era uma porca, eu não sei organizar, não consigo organizar minha casa. Por quê? Quando eu confirmo, minha mãe tinha razão, e aí eu não me sentia amada por isso, então o que acontece? É como se lá no meu inconsciente eu pensasse assim, é melhor, minha mãe só não me ama porque eu sou assim. Se eu não fosse assim, ela ia me amar, então é só por isso que ela não me ama. Porque se eu tomar consciência de que não, eu não sou assim, nossa, se eu não sou assim, minha mãe não me ama, é uma dor muito maior, entende? Então a gente tem essa necessidade de confirmar o discurso materno, porque de certa forma isso dói menos do que pensar que não, ela tá errada e não me ama, entendem? E isso não é verdade, né? Porque mãe nenhuma faz isso por falta de amor, né? A Aline tá dizendo, faz muito sentido, minha filha não é organizada, eu vivia gritando e falando que era preguiçosa, lerda. Nossa, como precisava saber dessas coisas antes. Pois é, mas agora, Aline, vai lá, pede perdão pra ela, fala que você aprendeu que não é assim, que ela não é preguiçosa, que ela só tem um ritmo diferente. E na verdade, às vezes não é nem ritmo diferente. A gente fala que é lerda porque a criança demorava, por exemplo, pra organizar, pra ajudar a limpar a casa e tal. E ela demora porque a criança não quer fazer aquilo, ela quer brincar, né? Então ela tem um ritmo diferente, mas não é que ela é lerda, porque se ela pegar, ela faz. Eu, por exemplo, era assim, né? A minha mãe também falava que eu era lerda e tal, e eu acreditava nisso. Eu sou muito lerda para fazer as coisas. Só que eu vou deixando para a última hora. Hora que eu pego, rapidão eu faço tudo. Então, pera lá, se eu consigo fazer tudo rápido depois, eu não sou lerda. Entende? Eu só estou evitando aquela dor, o contato com aquilo. Só que isso é uma coisa irracional, porque se eu estou evitando, eu não estou fazendo, mas eu estou pensando que eu tenho para fazer. Aquilo já está na minha mente de qualquer forma e eu já estou tomando contato com aquela dor de qualquer forma, né? Então, de qualquer forma, eu vou sentir aquilo. E detalhe. Se eu acho que eu sou muito lerda, o que eu começo a fazer? Eu começo a querer ser rápida, né? Eu começo a querer fazer tudo isso muito rápido. E aí o que isso pode ocasionar? Se isso for muito intenso durante muito tempo, algo que a gente já falou aqui outro dia, né? Há algumas semanas atrás, problema de tireoide.
né? Porque a tireoide é a nossa glândula do tempo. Então, se eu me acho lerda e eu preciso ser rápida, e eu fico tentando me esforçar para ser rápida, isso vai exigir muito da minha tireoide, né? Porque os hormônios dela é que me dão energia para ser mais rápida. E aí, se eu fico com isso ali muito tempo sendo produzido ali de forma desregulada, vai acabar pifando, né? Como aquele um equipamento que é feito para não ficar o tempo todo ligado, e você deixa muito tempo ligado e ele queima, né? E aí é isso que acontece, né, nos problemas de tireoide. A Aline tá perguntando, falei meses atrás que a casa dela seria bagunçada. Nossa, como consertar isso? Ela é maravilhosa, sempre falo que só falta ser organizada. Então, Aline, falta isso, né? Fala pra ela que você tinha uma visão errada, né? Até porque você aprendeu isso. Se você fez isso, é porque você aprendeu isso, né? E que ela pode sim ser organizada, e que inclusive agora você abençoa ela para fazer diferente, você abençoa ela para aprender a se organizar e inclusive se dispõe a ajudar ela no que ela precisar, tá bom? Bastante gente entrando ainda, gente, obrigada, bem-vindas, bom dia. Lá, ó, a Letícia falando, vindo à tona o motivo de desenvolver minha tireoide. Exatamente, Lê. Só que isso não precisa continuar assim, tá bom? A gente pode fazer uma ressignificação disso, e quando a gente faz essa ressignificação, em geral, a gente consegue a nossa autocura, tá? A menos que já esteja ali num patamar muito danificado, mas a maioria das vezes a gente consegue sim. O Dr. Hammer, criador da nova medicina germânica, ele diz que tudo que o corpo cria, ele é capaz de descriar. Não sei se existe essa palavra, mas né, tudo que o corpo produziu, ele é capaz de reverter. Então, a menos que assim, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, tirei um pedaço da minha tireoide, aí não tem como, né? Mas se é algo que o corpo produziu, ele é capaz de reverter, né? Isso é o que ele diz, e que eu tenho visto aí, não só na minha vida, como na vida de um monte de clientes que eu tenho atendido, tá? Então, põe aí na sua listinha, né? Eu sei que a gente já tá combinando aí a próxima sessão, então vai pondo aí na sua listinha os motivos para serem tratados na sessão, que a gente pode olhar para isso, tá? Lá, ó, a Letícia dizendo, escuta até hoje do meu pai que sempre atraso porque faço tudo devagar, né? E aí, assim, é o seu ritmo, né? E olha quanta coisa você faz. E aí é aquilo que eu falei, se você ainda ouve isso, se você internalizar isso, porque ok, uma coisa é lá na infância. Lá na infância a gente não tem condição de analisar isso de forma racional, a gente não tem maturidade fisiológica para isso, e aí a gente acredita naquilo. Mas agora a gente é adulta, né? Então agora a gente tem como analisar, pera lá, isso realmente é verdade? Será que eu faço devagar mesmo? Ou será que eu tô querendo fazer muita coisa em um pouco espaço de tempo, né? Ou será que eu tô só querendo fazer bem feito? Porque não adianta nada eu fazer tudo muito corrido e fazer mal feito e atropelar. E quando a gente quer fazer tudo corrido ou muitas coisas de uma vez, e aí essa é uma coisa assim que eu acho que eu já comentei em alguns outros momentos, mas que a gente tem mania de dizer que nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Conseguimos, sim, mas daí você não faz nada bem feito. Ah, não, Sônia, eu faço. Então tá, você está se destruindo. Você pode até estar fazendo as coisas bem feitas, mas você está se autodestruindo. Porque a gente não foi programado para isso. Nem homem e nem mulher. Né? Só que para o homem é como se fosse permitido fazer uma coisa de cada vez. E para nós, como a gente tem muito mais atribuições dentro de casa, então para nós não é permitido. Para nós a gente precisa fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E aí se eu faço todas as coisas ao mesmo tempo, eu gasto muito mais energia, eu me empenho muito mais, eu não faço nada bem feito, e aí fico com essa sensação de culpa, eu me canso mais. E aí entra essa questão da rotina, sabe? Quando eu organizo uma rotina e eu programo o que eu vou fazer
fazer primeiro, o que é mais importante. Isso dá uma... Gente, olha, uma clareza que eu tive, assim, algo que me ajudou muito foi medir o tempo. Quando a gente fala em gestão da qualidade, gestão de processos nas empresas, existe um princípio que é: o que não é medido não é gerenciado, né? Falando de todos os tipos de recursos, inclusive de tempo. Se eu não sei quanto dinheiro eu tenho, como é que eu vou gerenciar e saber como é que eu vou gastar, o quanto eu posso gastar, se eu não sei quanto eu ganho, por exemplo, se eu não sei quanto eu tenho. Então, eu preciso saber quanto eu tenho para eu poder, e quanto custa cada coisa que eu vou comprar, para eu poder organizar financeiramente, não é verdade? O nosso tempo é a mesma coisa. Eu sei que eu tenho 24 horas por dia, né? Então não adianta eu querer com 24 horas eu comprar coisas que eu vou precisar de 48 para fazer. Não adianta, eu só vou me frustrar, né? Então, a Letícia está falando que eu quero o curso de gestão de qualidade de tempo, preciso muito. Eu vou contar para vocês, inclusive, já tá na hora da gente encerrar. Eu falei que era assunto... Gente, eu falei que era assunto para 2 lives, mas eu tô achando já que vai ter que ser 3, tá? De tanto assunto que tem aqui. Que esse é só a introdução. Isso é só a primeira parte da live, né? Eu dividi a live aqui, dividi o tema aqui em 3 temas básicos. Eu falei só do primeiro até agora e já tá na hora de encerrar. Então, a semana que vem nós vamos continuar esse assunto da procrastinação, tá? E eu queria, olha, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Eu quero que vocês vão me falando as dificuldades de vocês, vão dizendo essas coisas que vocês ouviram, vão dizendo se fez sentido, para eu poder ir direcionando melhor para vocês. E já quero dizer para vocês o seguinte, vou abrir aqui um spoiler, tá? Eu nem vou lançar ainda, isso é para coisa para semana que vem, mas para quem tá aqui comigo já vai estar sabendo disso. Já tá tudo praticamente pronto, tá ali nos finalmentes. Eu vou lançar um grupo de desafio, sabe aqueles grupos que a gente faz no WhatsApp, né? Junta ali no WhatsApp e todos os dias envia uma mensagem com um desafio para você fazer no dia. Um grupo de desafio sobre procrastinação, vencendo a procrastinação, tá? Em princípio vão ser 10 dias, talvez de acordo com os assuntos, os temas que vocês forem me trazendo aqui na live, pode ser que eu inclua mais material aí e prolongue um pouquinho mais isso, mas em princípio são 10 dias para vencer a procrastinação, tá? Coisa assim, custo R$45, para ninguém ficar de fora. E aí cada dia então eu vou trazer ali no grupo um desafio, vou trazer uma orientação, um desafio, um exercício, né, uma atividade orientada para você ir aprendendo a lidar com essa questão da procrastinação. E aí pensando nisso e pensando que a procrastinação está muito ligada à gestão do tempo, então eu já vou começar a preparar aí na sequência, ao invés de um curso, porque eu fiz o curso e o que eu achei? Quando a gente tem essa dificuldade, é muito fácil a gente comprar o curso e não fazer, né? Então, assim, se é uma palestra, se é aqui uma live que você está aqui assistindo, ok. Mas depois ali fazer no dia a dia, você vai lá assistir e ter que fazer sozinha, é mais difícil, né? Então a gente precisa ter um compromisso com alguém, ter alguém cobrando a gente, alguém que a gente vai prestar contas, alguém que está lembrando ali a gente todo dia. Então isso fica mais fácil para a gente criar um novo hábito, né? Então eu achei que o curso, da forma que foi, ele foi muito bacana, teve retorno, teve muita gente que falou que foi legal, né? Mas ainda fica nessa. Então eu acho que um grupo de desafio vai ser mais interessante. Então a semana que vem, né? Quem tiver aí na live da semana que vem, inclusive quem tiver na live vai ter aí um bônus, né? Nesse desafio eu vou lançar na live. E quem tiver na live vai ter um bônus para esse desafio da procrastinação, mas eu já vou começar a preparar o desafio da gestão do tempo
para fazer aí na sequência, tá? Aí, ó, a Aline tá falando, né? Eu já comprei cursos e não finalizei e fico me cobrando depois, né? Até porque essa é uma das coisas que eu ia falar hoje e não deu tempo, que a gente vai falar na semana que vem. Que na questão da procrastinação, muitas vezes a gente tem dificuldade em começar, mas tem muita gente que tem dificuldade em finalizar. E isso pode ter a ver, inclusive, com o seu parto. Então, aí, ó, quem não sabe como é que foi o seu parto, começa a pesquisar, que isso é uma informação valiosíssima para o seu autoconhecimento em muitas coisas. Muitos dos nossos traumas começam na gestação e no parto. Então, conforme foi, se foi cesárea, se foi parto normal, se foi tirada fórceps, se foi um parto difícil, se precisou ir para incubadora, né? Como é que foi? Se a mãe teve medo. Então, quem tem a oportunidade aí de falar com a mãe, de saber, conversa. E procure saber mais detalhes de como foi o parto. Mesmo que você saiba, não, foi um parto normal, foi super tranquilo, mas procura saber como é que estava a situação. Lá, ó, a Aline tá dizendo, cresci ouvindo que começa e não termino nada, balé, jazz, curso de desenho. Pois é, Aline, pois é, eu sei bem o que é isso, viu? Sei bem o que é isso e digo pra você que no meu caso, eu descobri que tudo começou no meu parto, tá? Então, venham pra semana que vem que eu vou falar bastante sobre isso, né? Eu ia falar hoje, mas hoje não vai dar tempo, então a semana que vem eu vou falar sobre isso, né? Sobre porque alguns têm dificuldade em começar, outros começam e ali logo no meio já para, outros começam, vai, a hora que falta o finalzinho, né, não conclui. Só para vocês terem ideia, a minha faculdade, eu fiz os 5 anos, eu comecei o meu TCC e parei, faltando assim 6 meses, né, era o ano todo, né, então eu fiz 6 meses e abandonei. No ano seguinte eu comecei, não, agora eu tô só com o TCC, vai ser tranquilo. Comecei o TCC, parei de novo, abandonei faculdade e voltei 5 anos depois para conseguir concluir. Só para você ter uma ideia, Aline, que você não tá sozinha e eu sei do que você tá falando. Tá bom? Então, gente, hoje era isso, na verdade, hoje era muito mais, mas que bom que vocês participaram. Eu gosto muito dessa interação de vocês, porque daí eu consigo ser mais pontual, ajudar mais efetivamente quem tá aqui, né? Principalmente quem tá aqui. Vai ficar gravada se você quiser ouvir depois, se você quiser encaminhar para outras pessoas, né? Isso me ajuda muito. Então, a hora que eu colocar lá, curte o vídeo, encaminha para quem vocês acham aí que tá precisando também, isso me ajuda muito, tá? A divulgar, né? O trabalho, o Instagram entende que é algo relevante, vai divulgando, porque, né? Não tá fácil a gente brigar com o tal do algoritmo e agradar o tio Mark, né? Tá difícil. E então eu gosto muito porque aí eu vou sendo mais pontual, né? E lógico, né? Se você não... lá, a Loreza tá dizendo que não tem dificuldade em terminar, tem dificuldade em começar. Então venham, que semana que vem a gente vai falar especificamente sobre isso. E se não der tempo, tem mais coisa para falar semana que vem. Se não der tempo, não tem problema, a gente marca uma terceira live, não tem problema. E se você não quer esperar fazer todo o desafio, né? Porque assim, gente, uma coisa também, esse desafio é algo que vai ajudar você a identificar os seus porquês, mas em alguns casos vocês já entenderam que muitas coisas vêm de trauma, muitas não, né? A procrastinação, ela vem de traumas que a gente teve lá na infância, já entenderam que traumas não são aquelas grandes coisas que aconteceram, mas são essas coisas do dia a dia, essas palavras que a gente vai ouvindo, esses rótulos que a gente vai recebendo, né? E aí, se você não quer esperar, porque ali, né, no grupo você vai descobrir, mas se tiverem traumas muito profundos, talvez você vá precisar de ajuda terapêutica, tá? Então eu já quero, né, alinhar as expectativas para vocês não acharem que vai ser uma mágica também, assim, que todos os problemas da sua vida vão ser resolvidos. Não, eu vou te dar um caminho, eu vou te dar uma direção, mas em alguns momentos, se for preciso, se for um trauma mais profundo, você vai precisar de uma ajuda individual, tá? Então, se você não quiser esperar e quiser já buscar essa ajuda individual, né? Tô aqui, tô à disposição. Podem me chamar no direct, no link
da bio tem o WhatsApp, pode me chamar ali no WhatsApp, pode marcar, agendar a sua sessão e a gente já resolve isso de uma vez por todas. Tá bom, gente? Muito obrigada para quem ficou até aqui. Obrigada a vocês, um monte de gente aí agradecendo. Vou ouvir desde o início, isso mesmo. Ouve que, né, vai fazer muito sentido para vocês. E, mais uma vez, muito obrigada pela companhia e até o próximo.